Olá pessoal, mais um Saúde é Vida começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre o Julho Verde, que é o mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. E você aí em casa quer participar do Saúde é Vida? Se já pensou em sugerir um tema para o programa? Então mande sugestões para o nosso WhatsApp. O DDD é o 19 97 829 3776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você conseguir acessar pelo celular. A previsão do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, para o Brasil neste ano de 2025, é de que surjam mais de 39 mil casos de câncer de cabeça e pescoço, incluindo aí nessa soma os cânceres de cavidade oral, tireoide e laringe. A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço aproveita justamente a campanha Julho Verde para intensificar os alertas sobre a importância da prevenção e da detecção precoce do câncer, que na região da cabeça e pescoço pode chegar ao índice de 90% de cura se tratado na fase inicial. Para falar sobre esse tema, o convidado do programa de hoje é o Diego Rocha Moreira. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital Albert Sabin. Doutor Diego, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, no Saúde é Vida. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Eu que agradeço o convite. A gente está aqui falando um pouco para os telespectadores sobre esse tema tão importante que é o Julho Verde, que é o mês de prevenção ao combate do câncer de cabeça e pescoço. E o tema central da nossa campanha desse mês é informação salva vidas. É isso que a gente está aqui fazendo hoje. Exatamente, doutora. Vamos começar falando um pouquinho. Existem vários tipos de câncer de cabeça e pescoço. Eu gostaria que o senhor explicasse quais são os mais comuns. É isso mesmo. Quando a gente ouve a palavra câncer, há um entendimento da população que a gente está falando de uma doença, mas não. Câncer, de uma forma geral, é um conjunto de centenas de doenças. E quando a gente ainda está falando do câncer de cabeça e pescoço, existem várias outras doenças que acometem a região de cabeça e pescoço. Doenças que a gente fala, cânceres mesmo, tumores malignos diferentes que acometem essa região. Exemplo de alguns: câncer da glândula tireoide, câncer de lábio e cavidade oral, câncer de pele que acomete a região tanto do pescoço quanto da face, couro cabeludo e orelhas, câncer de nariz e seios paranasais. Então, toda essa região pode ser acometida por tumores, por lesões malignas. E a gente está aqui justamente para poder orientar a população sobre como a gente lidar com essas situações. Com certeza, doutor. E existem características semelhantes, né, entre esses tipos de doença? Como é um grupo muito heterogêneo de doenças, às vezes é difícil a gente conseguir botar tudo dentro de um cesto só para poder fazer uma orientação geral. Mas a gente tem algumas dicas que a gente pode usar para deixar as pessoas mais alertas. Então, existem 3 regrinhas bem interessantes para a gente ficar atento. Primeiro, a ferida na boca que não cicatriza em menos de 15 dias, então a gente tem que ficar em alerta. Ou uma ferida na boca, ou seja, uma ferida na própria pele, que se ela não cicatrizou, ou cicatrizou e voltou, mas ela não sumiu, ela está voltando, ela está persistindo, então é um sinal de alerta, tá bom? Outra situação, dificuldade para engolir, ela persistiu por mais de 15 dias também, é um sinal de alerta. Dificuldade para poder falar, a voz está mais rouca, a voz está difícil para sair, é um sinal de alerta importante também, assim como também a falta de ar, tá bom? A gente deve sempre ficar atento. E tem uma outra situação também, que a gente sempre questiona nas nossas consultas, é que surgimento de caroços, de bolinhas no pescoço, que isso pode nos acender alguns alertas em relação a esses cânceres de cabeça e pescoço. E doutora, esses seriam os principais sinais e sintomas, então, no geral, do câncer de cabeça e pescoço, é isso? Só para a gente deixar claro aqui para quem está acompanhando. Exatamente. Então, assim, feridas na boca ou na pele, caroços no pescoço e dificuldades para falar
para engolir ou para respirar. Então, alguma dessas situações aconteceu, vamos acender o sinal de alerta, vamos procurar um especialista e procurar entender o que está acontecendo. Correto. Doutora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais são os principais fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço. Correto. E aí a gente vai ter que dividir por tipos de doenças que a gente está falando. Se a gente vai falando sobre câncer de pele da região da face e do pescoço, o sol é o principal fator de risco, né? Então, assim, e aí como a gente previne? Protetor solar, chapéu, lenços, né? Para a gente se proteger da radiação solar. Se a gente vai falando do câncer de cabeça e pescoço mais comum, que é o câncer de tireoide, não tem um fator de risco muito preponderante. O que a gente sabe é que pessoas que trabalham com radiação, como técnicos de laboratório de raio-x hospitalar, ou até mesmo médicos, têm um fator de risco aumentado, mas não tem alguma coisa especificamente que possa fazer. Pessoas que trabalham com inalantes químicos podem ter câncer de nariz ou de seios paranasais ou de rinofaringe. Então, é um fator de risco para os produtos químicos inalantes também, tá certo? E outro dado muito importante, que é o câncer de orofaringe, ou seja, o câncer de garganta. Existe um vírus que está muito atrelado, que é o vírus HPV, que é o mesmo vírus que é importante no câncer de colo de útero, também é tão importante também no câncer de garganta, principalmente o vírus, a subunidade dele, que é o 16, que a gente chama de câncer HPV P16 positivo. Então, esse vírus, a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente nas contaminações, por isso é importante a relação sexual protegida, para evitar a contaminação pelo vírus HPV. Tá bom? Porque ele pode precipitar e predispor ao câncer de orofaringe, ou seja, o câncer de garganta. Doutor, e esses tipos, né, de câncer, eles são mais comuns em mulheres ou em homens? E qual a faixa etária, geralmente, que eles costumam aí aparecer? Se a gente vai falando de câncer de tireoide, é muito mais comum nas mulheres, né? Quando a gente faz um consultório, até brinco com meus alunos, de tireoide, é praticamente um consultório de saúde da mulher. É muita mulher que vem com problemas com nódulos na tireoide, principalmente nódulos malignos. Não que homem não possa ter, e tem, só que é muito mais comum nas mulheres, principalmente mulheres de 40 a 60 anos, tá bom? Agora, se a gente vai falando de câncer de boca, aí os homens é o gênero mais afetado. E aí, grande parte disso vai ser devido ao cigarro e ao uso de álcool. E aí estamos falando de homens na faixa etária de 50, 60, 70, 80 anos. Tá certo? Doutora, aproveitando o seu gancho aí, né, do câncer de tireoide, eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é esse câncer, então, para que as mulheres, né, que acompanham o programa, que assistem o programa, fiquem atentas quanto aos sinais, né, o que fazer imediatamente, qual médico procurar. Certo. O câncer de tireoide, ele é uma doença que é uma doença, infelizmente, silenciosa. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes ele surge sem qualquer sinal, sem qualquer sintoma. E a mulher, ou o homem, né, ele descobre por exames de rotina. Por isso que é importante fazer o check-up da tireoide. Seja ele solicitado no ambulatório, no consultório de saúde da mulher, ou seja, num consultório específico de tireoide, mas fazer não só os exames de sangue que dosam os hormônios da tireoide, mas também a ultrassom, que é a ultrassom que vai detectar o nódulo da tireoide. Eu ouço muitas pessoas falando, poxa, mas eu fiz o exame de sangue e não detectou o câncer. E não vai, porque o câncer de tireoide não é detectado pelo exame de sangue, mas sim pela ultrassom que visualiza o nódulo, e aí com base nisso a gente solicita biópsia para poder fechar o diagnóstico. Então, é importante manter as consultas em dia, manter o check-up da tireoide, para a gente poder não deixar passar uma lesão inicial e deixar que fique muito mais difícil de tratar. O câncer de tireoide, quando diagnosticado precocemente, a gente consegue taxas de cura de 90% a 100%. Assim como vários outros tipos de câncer de cabeça e pescoço. Só que se deixar passar, se esse prazo ele não for respeitado, a gente fica difícil conseguir alcançar essas taxas de cura. Então, o melhor tratamento é quando ele acontece precocemente, nas fases iniciais da doença. E nesse caso, doutor, desse tipo de câncer, ele é mais hereditário, um dos fatores principais? Não, não é hereditário. Ele pode até ter um fator genético,
mas hereditário mesmo, de passar de pai para filho, não é uma característica muito comum do câncer de tireoide. Existe uma variante que é rara no câncer de tireoide, que pode ter sim um fator hereditário, mas graças a Deus isso é bem incomum. O mais comum é ter um câncer de tireoide ao acaso mesmo, né? Não relacionado à genética de fato de pai e mãe. Doutora, agora vamos falar um pouquinho sobre algumas dúvidas que a população em geral tem, né, quando o assunto é câncer de cabeça e pescoço. Por exemplo, né, Claro. se a pessoa está com muita dor na face e ela tem uma sinusite aí, como que ela pode diferenciar essa dor da sinusite de um caso mais grave? Por exemplo, um tumor aí nos seios da face? Boa pergunta. A gente tem que sempre lembrar que essas doenças, principalmente a sinusite, elas têm um curso benigno. O que é isso? Elas têm, às vezes pode variar o tempo, mas elas têm mais ou menos um tempo que ela vai começar, vai diminuir e vai encerrar. A sinusite pode até cronificar, mas fica aquela sensação de uma doença bem tranquila e fácil de lidar, às vezes uma secreçãozinha mais clarinha e tal. Agora, se isso tiver um tumor crescendo por dentro dos seios da face, essa dor ela não tende a melhorar. O incômodo ele não vai melhorar muito, pelo contrário, ele progressivamente o paciente vai tendo piora, né? Passou uma semana, não melhorou, passou mais uma semana, começou a escorrer uma secreção em vez de clarinha, amarelada, mas com sangue. Começou a sentir um odor fétido saindo pelo nariz. Começou a sentir um abaulamento no rosto que não tinha antes. Uma dor que agora que passava com dipirona, agora precisa passar um tramal. Então, assim, são informações que a própria doença vai dando que não está ocorrendo de uma forma normal, como seria uma simples sinusite, ou uma dor de face qualquer que seja uma dor dentária, por exemplo, né? Então, o curso da doença, que ele não vai cedendo, muito pelo contrário, ele vai piorando, isso vai indicando que algo de errado está acontecendo ali dentro. Correto, doutor. E uma outra dúvida também. Os enxaguantes bucais, eles têm relação com a formação de tumores na boca? Existe alguns tipos de enxaguantes que eles devem ser evitados, principalmente os alcoólicos. Muitas vezes a gente até prescreve, mas em situações específicas, principalmente em pós-operatórios de cirurgias de boca, de cavidade oral ou de faringe, de garganta, mas eles não devem ser feitos uso crônico. Esses enxaguantes bucais, em uso crônico, podem ter algum efeito, sim, para a formação de tumores. Agora, em usos esporádicos, específicos, por curto período, a possibilidade disso acontecer é muito baixa. Mas para uso diário, existem enxaguantes bucais que não oferecem esse risco. Então, assim, antes de utilizar qualquer enxaguante bucal, você precisa conversar com o seu cirurgião dentista que prescreveu ou com o médico que prescreveu, para poder você entender e não cair nesse risco de estar usando uma coisa que pode no futuro te trazer algum problema. Câncer na boca, ele também pode ser causado pelo uso de próteses dentárias? As pessoas, né, os idosos, por exemplo, que precisam colocar as próteses, quais os cuidados, né, que eles precisam ter para que algum problema ali não vire uma doença, né, grave, por exemplo? O grande problema são as próteses que ficam muito tempo na boca, há muito tempo de utilização diária e também muito tempo de anos que está sendo usada a mesma prótese, tá? Quanto mais tempo a prótese é, mais velha a prótese é, ela vai ficando cada vez mais desadaptada na boca do paciente. E essas desadaptações, às vezes mais que o paciente não perceba, mais vai gerando microtraumas na gengiva, na mucosa da boca. E microtraumas pode se intensificar, gerando traumas maiores, e a longo prazo, lesões repetitivas, elas têm potencial de sim, de virarem um câncer de boca, tá bom? Então, assim, pacientes que usuários de próteses não devem fazer uso de prótese por mais de 5 anos, com prótese velha. Essas próteses devem ser refeitas para que sejam readaptadas de uma nova condição na boca. E outra dica muito importante para quem usa prótese é não dormir com as próteses dentárias. É uma coisa que as pessoas fazem muito, que é dormir, ficar o dia inteiro, 24 horas por dia usando a prótese. Isso não deve ser feito. A prótese ela deve ser tirada da boca, colocada numa solução higienizante e, ao amanhecer, lavar a prótese, lavar a cavidade bucal e reintroduzir a prótese na cavidade oral para poder utilizar. Perfeito, doutor. Outra dúvida que eu achei interessante trazer aqui para você esclarecer para o pessoal de casa
O consumo em excesso de carne vermelha, ele pode aumentar o risco de câncer, de desenvolver o câncer aí na boca ou na região da laringe? O excesso de carne vermelha, ele está associado ao aumento relativo de câncer, não especificamente de câncer de cabeça e pescoço, mas um câncer de forma geral, por micronutrientes presentes na própria carne vermelha. Agora, tudo em excesso, ele é muito ruim, seja uma carne vermelha ou qualquer outro tipo de alimento. Então, assim, uma alimentação balanceada, seja com carne vermelha, carne branca e também verduras e legumes, é sempre o ideal. Uma alimentação com ricos em verduras, com livres de oxidantes, e isso vai ajudar a promover longevidade para a pessoa, tá? Então, assim, é evitar, de fato, um tipo de alimento em excesso. Doutor, e a gente comentando tudo, né, sobre esse assunto, qual que é a importância, então, do diagnóstico precoce nesses casos? Então, o diagnóstico precoce, ele é fundamental quando estamos falando de câncer de cabeça e pescoço. Um câncer de corda vocal, um câncer de laringe, ele pode ter até 95% de chance de cura se eu descobrir uma lesão de 2 milímetros na corda vocal. Agora, se o paciente vier para mim com uma lesão de 2 centímetros, aquele paciente que já não consegue respirar direito, não consegue nem falar, então a taxa de cura diminui bastante. Então, o acesso imediato e o tratamento imediato, ele promove taxas de curas muito interessantes, próximas de a 100% até. Os dois tipos de câncer de cabeça e pescoço que a gente consegue mais altas taxas de cura é o câncer de laringe e o câncer de tireoide. O câncer de boca, apesar de ser muito grave, mas também, se a gente for tratar em lesões bem precoces, a gente também consegue taxas de cura de até 100%. O diagnóstico precoce e o tratamento imediato é a chave de todo o processo aí no câncer de cabeça e pescoço. Por isso, qual que é a principal orientação, né, que você deixa para as pessoas aqui nesse nosso primeiro bloco sobre o câncer de cabeça e pescoço, principalmente com relação aos sintomas, alguns sinais que o corpo vai dando e as pessoas às vezes negligenciam isso, né? Exato. A dica que a gente sempre dá é não subestime nada que você perceba de diferente no seu corpo. Às vezes surge uma feridinha, um carocinho, um sintoma diferente. Não, isso aqui não é nada não. Só que às vezes esse não é nada não, passa um mês, passa 2 meses e a lesão está ali e está aumentando. Então, assim, viu uma coisa diferente, viu um carocinho que não tinha no pescoço, procura o médico. Viu uma feridinha na língua, na gengiva, procura o médico, né? Sentiu uma dificuldade para engolir, começou a engasgar, não engasgava antes, começou a engasgar, procura o médico. Então, assim, o acesso imediato, isso é muito bom, porque a gente vai conseguir diagnosticar precocemente. E, às vezes, pode não ser nada até. Às vezes, uma orientação resolve a questão. Mas, se for uma coisa mais séria, a gente está prontamente ali para poder resolver o problema. E doutora, essa questão do engasgar, né? É só engasgar com alimentos ou líquidos ou também na própria fala? Isso já é um sinal? Nossa, a pessoa está se atrapalhando para falar, está errando as palavras. Isso chama atenção, é importante? Também é importante. Só que a questão do engasgar, ele é muito mais complexo, né? Porque a deglutição, que é o processo de engolir o alimento, ele é um processo que envolve muitas estruturas do pescoço, né? E até envolve o sistema nervoso central, uma situação neuromediada. Então, vai desde uma incoordenação neurológica até uma incoordenação muscular da própria faringe, da garganta, ou então algum impedimento mecânico, alguma lesão, algum caroço crescendo dentro da garganta. Então, se a pessoa está engasgando, mesmo que seja com a própria saliva, isso não é normal, né? Então, a gente precisa avaliar. Doutora, a gente vai fazer um rápido intervalo, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre prevenção, diagnóstico e os tratamentos mais indicados para o câncer de cabeça e pescoço. Nós já voltamos.
Estamos de volta com o Saúde é Vida e hoje falando sobre o Julho Verde, que é um mês de prevenção e conscientização do câncer de cabeça e pescoço, com o cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital Albert Sabin, Diego Rocha Moreira. Doutor Diego, no primeiro bloco a gente falou de uma forma bem geral, né, dos principais tipos do câncer de cabeça e pescoço, alguns sintomas, sinais. Eu gostaria agora, neste bloco, a gente falar da importância de campanhas como o Julho Verde. Qual que é o principal objetivo da sociedade médica, né, dos médicos, com essas ações, com essas campanhas? O objetivo dessas campanhas é sempre a gente massificar a informação, levar a informação de uma forma mais intensa ao máximo de pessoas possível. A gente sofre de um problema na especialidade, a cirurgia de cabeça e pescoço, porque, de uma forma geral, não é uma especialidade que as pessoas popularmente conhecem tão facilmente, né? Diferente de um ginecologista, de um cardiologista, que são especialidades médicas que a população sabe, eu estou com problema aqui no saúde feminina, eu vou no ginecologista, meu coração deu problema, eu vou no... Agora, o cirurgião de cabeça e pescoço, muitas pessoas nem sabem que existem a especialidade. E a campanha Julho Verde vem justamente para poder apresentar a especialidade e falar com pessoas que estão sofrendo de problemas, de alguns tumores na região da cabeça e pescoço, que eles têm quem procurar, né? Que eles têm uma fonte de ajuda, que é o cirurgião de cabeça e pescoço. E a gente tenta, nesse período aí do julho, através das redes sociais, através de campanhas, até no boca a boca, no próprio consultório, através da mídia, na televisão, nas rádios e até podcast, e levar essa informação ao máximo número de pessoas, para que as pessoas entendam o que é o câncer de cabeça e pescoço e também conheçam a especialidade, que é a cirurgia de cabeça e pescoço. Com certeza, doutora. Até gostaria que você reforçasse qual que é o tema deste ano, né, da campanha do Julho Verde. Nosso tema da campanha é informação salva vidas. Não é isso, é exatamente o que a gente está aqui fazendo, trazendo informação de qualidade para poder salvar a vida de quem está precisando. Exatamente. Doutor, vamos então, né, informar aqui a população como que é realizado o diagnóstico desse tipo de câncer. A gente comentou de vários, mas em geral, né? Certo. Então, o diagnóstico, ele precisa passar primeiramente por uma consulta médica, onde o médico vai conversar com o paciente, e muitas vezes, nesta conversa, a gente consegue já direcionar bastante para entender o que está acontecendo. Então, a conversa, que a gente chama de anamnese, que é a coleta da história da doença atual, e também o exame físico. Muitas vezes a gente diagnostica tumores, doenças na região da cabeça e pescoço, com um bom e velho exame físico, que é colocar a mão no paciente e palpar o paciente, sentir alguma alteração, seja no pescoço, seja na boca, no lábio, dentro da boca, na cavidade oral, ou próprio no rosto, ou couro cabeludo. Então, o exame de palpação, o exame manual, ele é extremamente importante. Feito o exame físico e através da anamnese, a gente vai partir para os exames mais específicos, que aí a gente pode lançar mão de ultrassom do pescoço ou da própria tireoide, tomografia e até ressonância magnética, para a gente poder fazer um diagnóstico, para poder localizar a doença e instituir o tratamento, tá? Doutora, a partir do diagnóstico, quais são os processos para iniciar o tratamento? Correto. Os tumores de cabeça e pescoço são tumores primariamente de tratamento cirúrgico. Então, feito o diagnóstico, os exames que nos ajudam a fechar o diagnóstico, o tratamento ele é cirúrgico, tá bom? Então, ele precisa operar para a gente conseguir trazer o máximo de chance de cura para o paciente. Alguns tipos de tumores, tumores de boca, tumores de glândula salivar, como de parótida, ou tumores de laringe, das cordas vocais, algumas vezes precisam ser complementados com radioterapia ou quimioterapia, tá bom? Para a gente poder melhorar o controle oncológico, o controle da doença local e também sistêmico. Nesses casos, primeiro, geralmente é feita a cirurgia em todos os casos, ou tem casos que começa primeiro com a rádio ou com a químio? Via de regra, a gente sempre começa com a cirurgia, por ser tumores que são primariamente cirúrgicos. Agora, em casos de exceção, onde a gente vê que um tumor é muito grande, a gente, às vezes,
opta por não iniciar com a cirurgia para fazer a radioquimioterapia, mas com um pensamento de tentar trazer cura com a radioquimioterapia. Caso a radioquimio não promova 100% da regressão do tumor, aí a gente reavalia o doente, faz novamente todos os exames que a gente fez inicialmente, para poder, que a gente fala de reestadiar a doença, e aí a gente traça nova conduta. E aí, vamos operar ou não vamos operar? É passível de operação ou não é? Muitas vezes, sim, a gente consegue fazer uma cirurgia de qualidade e com ótimas perspectivas de cura. Outras vezes, mesmo após a radioquimio, por se tratar de um tumor já inicialmente muito agressivo e muito avançado, ainda assim a gente não consegue trazer a cura, porque a cirurgia ela pode ser muito mutilante, né? Ou então você trazer um malefício muito grande e não melhorar a qualidade de vida do paciente ou sobrevida. Aí a cirurgia deixa de ser uma opção boa para o tratamento. E no caso da imunoterapia, ela também é indicada. A imunoterapia, ela tem um papel, tá, em alguns tipos de tumores, tá bom? Tem se feito alguma coisa desses imunobiológicos para tumores de tireoide, mas para casos bem específicos. O tumor tireoide é um bom exemplo de câncer primariamente cirúrgico que a gente tem na região da cabeça e pescoço. Então, apareceu um tumor, um câncer, a gente sabe que ele é maligno, o melhor tratamento, o que vai trazer mais chance de cura, inclusive próximos de 100%, é a cirurgia, né? E aí a cirurgia realmente ela é o melhor tratamento. A imunoterapia seria para casos bem isolados, para casos atípicos, ou para casos de doença disseminada, quando tem metástases espalhadas em alguns órgãos, e aí a imunoterapia pode ter alguma eficácia nesse sentido. Doutor Diego, eu gostaria agora que a gente falasse um pouquinho da prótese fonatória. Muita gente não sabe o que é, eu gostaria que o senhor explicasse o que é essa prótese e para que ela serve e como que ela pode ajudar o paciente. Correto. A prótese fonatória, ele é um aparato que foi desenvolvido para ajudar na reabilitação de pacientes que tiveram câncer de laringe, câncer de corda vocal, e tiveram que ser submetidos a uma cirurgia radical que a gente chama de laringectomia total, ou seja, foi feita a amputação total do órgão da voz. Esse gogó que a gente chama de pomo de Adão, o gogó, é aqui que fica a laringe, é aqui que fica as cordas vocais. Então, essa cirurgia é retirado todo esse complexo da laringe. E aí, a prótese fonatória, a gente adapta ela após a cirurgia, após a cicatrização, para poder ajudar o paciente a desenvolver uma voz que não vai ser acústica mais das cordas vocais, mas sim de todo o tubo mucoso e muscular da garganta, para ajudar a reabilitar essa pessoa, voltar a um convívio social, a uma vocalização minimamente adequada. É muito interessante, né, essa questão do trabalho da prótese, porque ela devolve aí a dignidade para a pessoa, né, e a volta da convivência com a pessoa na sociedade, porque é muito difícil, né, você retirar suas cordas vocais, você não conseguir mais falar, então, e tem um trabalho muito bonito aqui no IOU, né, da Unicamp, que eles fazem essa reabilitação com a prótese, então acho muito bacana esse trabalho, esse avanço, né, tecnológico. Sim, então, assim, e esse é um grande problema que a gente tem quando a gente diagnostica um câncer avançado, principalmente de corda vocal. Quando a gente explica para o paciente que o tratamento é a laringectomia total, esse paciente muitas vezes entra em um desespero, porque o que ele não quer é ter essa amputação desse órgão. E o grande problema também, além de perder a capacidade, pelo menos temporária, da voz, ele fica com aquele buraco que é a traqueostomia definitiva. Isso gera um estigma pessoal e para a sociedade, uma restrição muito importante. Então, se a gente consegue minimamente devolver uma capacidade de fonatória para esse paciente poder ir no mercado comprar um pão, fazer uma feira, pedir uma informação sem auxílio de outra pessoa, isso você devolve a dignidade para a pessoa. Isso é muito importante. Isso faz parte do tratamento. Então, a gente tem que tudo avaliar essas questões quando a gente está diante de um paciente oncológico. Doutora, e essa cirurgia para a colocação da prótese, ela é uma cirurgia longa? Como que ela é feita?
Não, ela não é uma cirurgia longa, é uma cirurgia relativamente simples, onde a gente faz uma comunicação entre a traqueia, que já foi colocada aqui por aquele buraco no pescoço, e um órgão do esôfago atrás, que fica da traqueia. A gente faz uma comunicação e coloca a prótese lá atrás, permitindo a passagem de ar, né, para facilitar essa fonação, e a gente vai ter o auxílio dos fonoaudiólogos para poder reabilitar esse processo vocal, tá bom? Mas não é uma cirurgia complexa nem de grande porte, tá bom? E como que é o processo de recuperação para esses pacientes? Após a cirurgia, a gente dá alta do hospital, esse paciente vai para casa, tem aquele processo de pós-operatório que qualquer cirurgia tem, de um pouco de repouso, cuidado local, mas cicatrizado, esse paciente passa o processo de reabilitação, né? Os profissionais da fonoaudiologia, eles entram em ação neste momento para poder reeducar a musculatura do paciente, né, cervical, de esôfago, de faringe, tudo aqui, para poder esse paciente aprender como ele vai soltar os sons e poder novamente trabalhar os sons e fazer que esses sons formem palavras, né? Então, esse processo de reabilitação, quem faz é a fonoaudiologia. E é um trabalho muito bonito que eles têm feito. Doutor, vamos falar então agora da prevenção. É possível a gente adotar algumas medidas no dia a dia, né, durante aí a nossa vida, para prevenir o câncer de cabeça e pescoço? Já que são bem variados, né, então a gente tem que tomar aí, acho que, diversos cuidados. Sim, a gente tem que tomar diversos cuidados, desde o uso do protetor solar, se a gente vai pensando no câncer de pele, até a interrupção do uso do álcool e do tabaco, a evitar se expor a fontes de radiação ou inalantes químicos. Isso é muito importante, isso ajuda a gente a evitar o câncer de cabeça e pescoço. E hoje em dia, uma coisa muito importante que virou meio que uma moda é o uso dos cigarros eletrônicos. Hoje, a campanha do tabaco, ela foi muito eficaz, e hoje quase não se vê fumantes de tabaco, de cigarro convencional. Antigamente a gente saía para alguma festa, a gente via pessoas fumando dentro de festa, fumando dentro de avião, e com a proibição disso, naturalmente as pessoas foram deixando de fumar. Só que esse movimento a gente tem visto ao contrário, com o advento dos cigarros eletrônicos, dos pods, dos vapers, até do narguile, a gente tem visto jovens fazendo uso novamente. Isso é muito problemático, porque esses dispositivos, eles induzem o câncer de boca e de garganta e de corda vocal muito mais precocemente, muito mais agressiva do que o cigarro fazia. Se a gente via pessoas de 60, 70, 80 anos, o uso a vida toda de cigarro e álcool, tendo câncer de boca, hoje a gente tem visto pessoas de 18, 20, 30 anos tendo câncer de boca por uso desses dispositivos. E isso é muito grave, tá bom? Então, a interrupção e, melhor, o não uso desses dispositivos, ele com certeza é um bom método preventivo. Com certeza, esse é um tema, né, que sempre todo mundo debate, questiona, né, esse aparelho, né, esse cigarro eletrônico, porque ele faz tão mal quanto o cigarro tradicional, né? Se não fizer mais mal ainda, né? Ambos fazem mal, então Exatamente. acho importante a gente reforçar isso aqui, né, doutor? Exatamente. Alguns tipos de cigarros eletrônicos, ele pode ter uma carga tabágica até 100 cigarros, né? Isso depende muito do que é colocado. Uma hora de sessão de narguilé também equivale a aproximadamente o uso de 100 cigarros comuns. Então, só para a gente entender como potente pode ser isso e quão catastrófico isso pode ser na vida do usuário, né? Até gostaria de comentar com você, se você acredita que esse número que o INCA divulgou, né, mais de 39 mil casos só em 2025, o senhor acredita que pode estar relacionado aí com a questão do cigarro? Esse aumento, né? Não, acredito sim, acredito. E o uso de cigarros eletrônicos, eles têm colaborado para que esses índices aumentam, e, inclusive para o câncer de garganta HPV positivo, isso tem provocado também um aumento dos cânceres nesse sentido também. Quando a gente estava observando uma queda da taxa dos cânceres de garganta, porque o uso do cigarro e do álcool estava diminuindo, mas agora com o advento da relação sexual desprotegida, a gente tem visto também um aumento dos cânceres de garganta. Então, isso tem acontecido também por esse fator. Doutor,
países, né, da América Latina adotaram protocolos para tratar os casos, né, de câncer de cabeça e pescoço. O senhor acredita que essa adaptação desses protocolos ajuda no diagnóstico, no tratamento? Isso é eficaz? Eu acho que ajuda e eu acho válido. O grande problema é que a gente vive num país que muitas vezes o protocolo, por mais melhor intencionado, às vezes ele engessa o acesso do paciente ao sistema e dificulta a ação do profissional em relação ao tratamento, né? Se a gente vai pensando no Sistema Único de Saúde, que a grande maioria dos pacientes eles procuram, eles já procuram a gente com, muitas vezes, um câncer já sem perspectiva cirúrgica de tratamento curativo, e se a gente ingessa um protocolo, a gente pode piorar ainda mais. Então, os protocolos são bons, eles nos ajudam a entender e a ter um método de tratamento, mas eles precisam ser também individualizados. O paciente ele não pode ser tratado como uma tabela, como um gráfico. Ele precisa ser individualizado, ser tratado como um indivíduo. E o protocolo ele é bom, mas a gente tem que saber quando fugir do protocolo para poder tentar trazer o melhor para o paciente. Falando sobre os tratamentos para o câncer de cabeça e pescoço, eles são oferecidos no SUS, né, pela rede pública de saúde? Sim, eles são oferecidos, sim. Ah, mas é esse que é grande o problema. Principalmente quando a gente está falando de câncer de boca e de garganta, de corda vocal, que são cânceres muito agressivos, muitas vezes pela dificuldade do acesso ao especialista, e também, às vezes, pela própria característica do paciente, que muitas vezes é um homem, é uma pessoa do sexo masculino, de um adulto mais idoso, ele tem mais resistência a procurar um médico, então isso retarda demais ele chegar até a gente. Mas para todos os efeitos, o SUS, de uma forma geral, ele tem o tratamento, que a gente chama de ponta a ponta, desde o acesso da primeira consulta até o pós-operatório ou a radioquimioterapia. O grande problema é que nem todos têm conseguido esse acesso. Nem todos têm chegado no momento ideal ao tratamento do SUS. Hoje a gente tem a rede Hebe Camargo, que garante que o paciente com diagnóstico ele tem o tratamento em até 60 dias, mas a gente esbarra nas burocracias e no sistema que não tem ajudado. Muitas vezes, esse paciente ele até consegue um encaminhamento, mas até sair a consulta, e esses ambulatórios SUS são muito cheios, e a fila de cirurgia é muito grande, até sair a cirurgia já passou 2, 3, 4 meses. E você não tem como passar esse paciente na fila de cirurgia, porque já é uma fila de cirurgia oncológica. Aí você vai escolher quem que você vai operar de câncer. Então, é muito melindroso, é muito complicado isso. Mas, de uma certa forma, sim, o SUS ele dá o tratamento, né? A gente só precisa melhorar o acesso. Com certeza, porque o tempo é muito precioso nesses casos, né? Principalmente se já é um câncer mais avançado, o paciente não pode ficar esperando tanto, porque é crucial, né? É questão mesmo de vida ou morte. Exatamente, é crucial, é crucial. E muitas vezes, além de ser uma questão de vida ou morte, você pode até conseguir a vida, você pode até conseguir a cura, mas às vezes é uma questão de uma cirurgia pequena ou uma amputação de um órgão grande. Às vezes é uma questão de tirar um pedacinho de 1 centímetro da língua ou tirar a língua inteira. Imagina você fazer uma cirurgia para tirar completamente a língua no paciente porque o câncer tomou a língua toda. Imagina você ter que fazer uma biópsia na corda vocal por uma lesão pequena ou ter que fazer uma laringectomia total porque o câncer cresceu e tomou tudo. Então, isso é muito importante, a gente precisa ficar atento nessas coisas. O paciente precisa entender também que ele não pode perder tempo, né? Por isso a importância, né, do diagnóstico precoce também, né? O quanto antes detectar, correr mesmo para buscar esse atendimento. Exatamente. A chave de tudo aqui é a informação para que a pessoa tenha uma luz na cabeça, uma ideia, assim, poxa, eu preciso procurar um atendimento. Aí, feito o atendimento, feito o diagnóstico precoce, feito o início do tratamento imediato, as chances de cura são muito boas. Então, o tratamento precoce, sem dúvida, ela é a chave de todo o processo aqui no paciente com câncer de cabeça e pescoço. Doutor, e no caso dessa prótese fonatória, a pessoa também consegue fazer essa cirurgia pelo SUS?
tem alguns serviços oncológicos especializados em cirurgia de cabeça e pescoço que fazem, não são todos, mesmo assim, ainda o acesso para a reabilitação com prótese não é muito universalizado. E isso sim precisa melhorar de fato. Doutor, e como que fica, né? Agora a gente falou diagnóstico, tratamentos indicados, prevenção. Como que fica mesmo a questão da qualidade de vida desse paciente após todo esse processo, após o diagnóstico do câncer, que não é um diagnóstico fácil, a pessoa fica abalada emocionalmente, a família também se abala. Como que fica esse acompanhamento médico depois, a qualidade de vida? Qualidade de vida pós-tratamento de câncer de cabeça e pescoço é um capítulo no tratamento que deve ser levado em consideração. Então, o câncer de cabeça e pescoço é diferente de qualquer tipo de câncer que a gente possa tratar, como câncer de intestino, de fígado, porque, por pior que seja, ele não interfere muito na questão do convívio social. Se eu estiver falando que eu vou tirar um câncer do rosto de um paciente, e ele vai ficar com amputação, com defeito na face, então você interfere diretamente na qualidade de vida. Se você fizer uma laringectomia com amputação da laringe, você interfere na qualidade de vida. Então, todos os tratamentos que eu propuser para o paciente, eu tenho que pensar como esse paciente vai lidar com o pós-tratamento. Muitas vezes o paciente chegou num tempo ideal, ele tem condições físicas para ser submetido a uma cirurgia, mas se a gente entender que ele não suportaria uma carga emocional, uma carga de convívio com a própria sequela do tratamento, às vezes é possível você mudar a sequência e às vezes desistir de uma cirurgia, optar só por uma radioquimioterapia, porque é melhor o paciente, às vezes não com tratamento ideal, mas pelo menos um bom convívio social, do que um paciente com o melhor tratamento do mundo, mas não consegue sair na rua para poder dar um bom dia para o vizinho, que seja, porque ele ficou com uma sequela irreparável. E é muito comum, né, pessoas entrarem em depressão mesmo por conta desse diagnóstico, até mesmo, como o senhor disse, das sequelas, né, que ficam. Exatamente. E essa questão de saúde mental, ela tem que entrar também no plano de tratamento do paciente oncológico. Então, a gente sempre precisa de ajuda dos psicólogos, dos psiquiatras, para a gente conseguir cobrir o paciente de toda a atenção. A gente não pode ver o paciente com uma lesão no rosto, no pescoço, na garganta, com um tumor. A gente tem que ver o corpo inteiro, a gente tem que ver o sistema inteiro, né? Desde da saúde mental, da psique do paciente, até de coisas mais simples, né? Como coisas mais técnicas para a gente, para o cirurgião. Agora, a gente precisa entender como esse paciente vai lidar com isso, né? Isso é muito importante. Doutor Diego, esse acompanhamento, né, do paciente aí pelo médico, ele tem que ser feito depois, até quanto tempo depois de cirurgia e sessões de rádio, químio? Certo. Eu costumo falar com meus pacientes que o paciente oncológico ele é um paciente que não tem alta. A gente fala assim, que agora você casou com um cirurgião, você casou comigo, né, que sou o seu cirurgião, porque a gente precisa acompanhar para sempre. É claro que quanto mais tempo passa, passados 5 anos, passados 10 anos, tempo sem volta da doença, quanto mais tempo passa, a chance da doença voltar ela é menor, ela vai diminuindo com o tempo. Agora, dizer que não existe mais chances do tumor voltar, de uma doença voltar, isso não pode acontecer. A gente tem relatos de artigos científicos de tumores de tireoide, por exemplo, que voltaram depois de 20, 25 anos, 30 anos. Então, coisas inimagináveis, mas que é possível, né? Então, o acompanhamento ele deve ser feito, ele vai ser espaçado na fase inicial do tratamento, após a cirurgia, ele vai ser muito próximo, toda semana, todo mês, depois de 2 em 2 meses, 6 em 6 meses, até a gente atingir uma vez ao ano. Atingido um acompanhamento de uma vez ao ano, um paciente está fora de risco, de baixo risco de recidiva, esse paciente pode fazer o segmento anual. E aí, um segmento anual ele é bem tranquilo, o paciente vem uma vez no consultório, com os exames já solicitados previamente, e você avalia se está tudo bem, e estando tudo bem, ele vai voltar só no ano seguinte. Então, isso é bem tranquilo. Tá? Agora, realmente, no primeiro ano do tratamento, esse acompanhamento vai ser bem intenso. Nos primeiros dias após a cirurgia vai ser semanal, depois ele vai espaçando, e até a gente chegar nesse período de 1 ano.
mas ele tem que ser feito, o acompanhamento ele tem que ser feito por um longo tempo, inclusive. Doutor Diego, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Saúde é Vida. Muito obrigada pela disposição e trazendo tanta informação importante aqui, que informação salva a vida. Tá joia, eu agradeço a participação no programa e é muito importante mesmo a gente estar aqui levando informação para a população, para os telespectadores, para que, além das pessoas conhecerem a especialidade, o objetivo principal é que as pessoas possam entender se há algo de errado acontecendo e que busquem o tratamento imediato, tá bom? Para que a informação, de fato, salve vida, né? E o paciente não venha a perder uma possibilidade de um tratamento porque negligenciou, porque subestimou uma feridinha, um carocinho, um nódulozinho pequeno que surgiu no pescoço, achou que não era nada. E então, isso é muito importante e eu agradeço por estar podendo falar disso aqui um pouco para milhões de pessoas aí, tá bom? O Saúde é Vida fica por aqui. Obrigada também ao pessoal de casa pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo programa.